Oi pessoal, já cheguei aqui no Galpão das Artes, estou esperando você para a nossa aula que começa hoje. A oficina são 4 dias, mas você pode fazer o dia que quiser. Então assim, a chuva já choveu, já caiu, acho que tudo que tinha para chover e deu uma trégua. Então se você não conseguiu se inscrever, não tem problema. Vem para cá, a gente abre mais um espaço, você é nosso convidado. Tá bom? Então hoje às 15 horas começa o Biscoitando Arte pela Vida, aqui no Galpão das Artes. O Biscoitando Arte pela Vida é um projeto que tem a intenção de resgatar a autoestima e o cuidado da mente através do artesanato. Na oficina que usa massa de biscuit, a porcelana fria para modelagem, se trabalha a socialização, a criatividade, a coordenação motora e ainda traz a possibilidade de criar meios de geração de renda através da arte. A oficina foi realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de outubro, às 15 horas, pela professora Vânia Carvalho, no Galpão das Artes. As aulas tiveram todo o material incluso e foi de grande valia para todos que participaram. É possível perceber o sorriso no rosto e a esperança de novos tempos através da arte. Eu agradeço a todos que participaram desses dias especiais e espero vocês numa próxima oportunidade. Esse projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Então, pessoal, nos nossos 4 dias de encontro, eu ensinei a fazer o São Francisco modelado nas garrafas. É um trabalho de reciclagem e reaproveitamento, né? A gente usou bolinhas de isopor, massas de biscuit, cordão. Nós também fizemos o Divino Espírito Santo, um pote decorado e essas mini conchinhas, que são os mini presépios, que também foram feitos na aula. Então, eu vou deixar aqui para vocês gravado como nós vamos fazer esse mini presépio, tá bom? A gente vai precisar de massa de biscuit branca, amarela e nas cores que vocês escolherem. A base pode ser de qualquer cor. O corpinho da Maria, o vestidinho e do José também podem ser da cor que vocês quiserem. Então, basicamente, a gente vai precisar das cores branco e amarelo. O restante fica à sua escolha, tá bom? Então, a gente agora vai começar modelando essas pequenas miniaturas. Vamos lá? Essa modelagem é muito rápido e fácil. Para fazer as gotinhas de neve que cobrem aqui a conchinha, nós vamos precisar da massa branca e modelar 2 coxinhas. Então, a gente sova bem a massa branca. Um pequeno pedaço, a gente não precisa medir, vai ser proporcional ao tamanho da sua conchinha ou casca de nozes, aquilo que você tiver aí que possa ser a base. Então, a gente faz uma bolinha e uma coxinha. Então, são 4 partes iguais nesse modelinho aqui, tá bom? Então, a gente faz 4 pecinhas. Não precisam ser do mesmo tamanho, elas só precisam ficar proporcionais ao tamanho da que você vai colocar. Se a conchinha for maior, você faz a coxinha maior, tá bom? Então, aqui, ó. Lembrando, sempre, olha, que elas não precisam ter o mesmo tamanho. Aqui tá a conchinha que a gente vai usar, tá? É uma conchinha simples. A gente vai usar marrom para fazer a base, onde a gente vai colar a conchinha, tá? Sempre tem que sovar a massa de biscuit. Algumas vêm um pouquinho mais mole, outras mais durinhas, tá bom? Então, tem sempre que sovar.
Então, aqui a gente vai fazer uma bolinha, sempre em movimentos circulares. No caso, para esse modelinho aqui, eu usei um cortador, mas às vezes você não tem um cortador em casa, então a gente vai fazer de forma manual mesmo, tá? A gente faz uma bolinha e achata, tá? Aí a gente coloca um pouquinho de cola e fixa a conchinha na base, tá? Essa daqui a gente vai colocar aqui por cima, também com a cola. Então, aqui, olha, a gente passa a colinha e vai colocando aqui por cima da conchinha, tá? Lembrando que não precisa ter o mesmo tamanho, tá? É como se fossem gotas de neve, né? Caindo aqui. Então, olha, ele vai ficando assim. Com a massinha colorida na cor que você escolher, você vai fazer o corpinho do José e da Maria. Só que é bem pequenininho, é uma coxinha bem pequenininha, é um trabalho bem delicado, mas não é difícil de fazer e muito vendável nessas épocas de Natal, né? Então, olha, é uma bolinha e uma coxinha, dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui. Vendo? Aqui eu já tenho até, olha, elas encolhem bastante. O biscuit, depois que ele tá seco, ele encolhe, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos um corpinho. Vou deixar esse aqui que já tá sequinho, olha, de Maria e José. A gente passa um pouquinho de cola na base e coloca aqui juntinho assim, um mais bem pertinho do outro. A gente pega a massinha cor de pele, faz duas bolinhas bem pequenininhas também, olha, é um pouquinho só, né? São duas bolinhas. Passa também a colinha e coloca na parte de cima do corpinho. Se vocês estão conseguindo visualizar, eu vou chegar ele pra cá. Tá molinho, assim. Vendo? Aqui, olha, tem essa versão de José Maria também, né? No outro modelo de conchinha. Esse aqui que é maior. Ah, olha, todos em conchinhas, tá? Aqui, ó, que nós estamos fazendo agora, a gente vai fazer o manto, né? Vamos fazer o manto de Maria aqui. Também é uma coxinha, uma bolinha. Ó, aperta. E aí, reveste o corpinho da bonequinha, olha. E vai encaixando aqui. Vendo? Agora o de José. A mesma coisa, a gente faz uma bolinha. Acho que ficou pouquinha massa, vou pegar mais um pouquinho.
Misturar um pouquinho com branco para clarear um pouquinho, né? Para diferenciar daqui da base. Só você misturar bem, que ele vai ficar homogêneo, aí você consegue usar. Lembrando que o biscuit, ele escurece pelo menos 2 tons. Ele encolhe também, né? Então, quando a gente vai fazer, é legal a gente usar uma balança, que aí a gente não perde no tamanho, não perde na quantidade. Olha o que a gente vai fazer. Uma bolinha, mesma coisa. Faz mais ou menos aqui, ó, uma coxinha, aperta, tá vendo? E reveste o corpinho do José. Vai encaixando aqui, ó. E assim, olha. A gente tem que fazer o cajado também. Já deu para perceber que biscuit é basicamente bolinha e coxinha, né? Então, olha, para fazer o cajado, agora a gente faz, ó, uma minhoquinha aqui. Corta porque ficou muito grande. E vai, tá vendo? Puxa a pontinha para fora para fazer um pequeno detalhe, ó. Passa a cola e coloca aqui ao lado de José. Tá dando para ver, olha. Qualquer dúvida, vocês também podem mandar mensagem para mim aqui, tá? É só deixar seu recadinho aqui que eu respondo. E no colinho de Maria, a gente vai colocar Jesus. Então, olha, a gente pega uma massinha branca, mas é bem pequenininha mesmo, olha, é muito pequenininha. Faz aqui, ó, uma coxinha bem pequenininha, parece um grãozinho de arroz. E vai colocar no corpinho da Maria. Já tava com um pouquinho de cola, tá vendo? Então, olha. Agora falta a nossa estrelinha. Aqui, olha, na cabecinha de Jesus, faltou aqui, olha. A gente faz ainda menor. É um pequeno grãozinho aqui, olha. E coloca aqui em cima no corpinho, tá? Vamos fazer a estrelinha, que é o que falta pra gente concluir. Geralmente eu uso também cortador para facilitar essa parte, por exemplo, de acabamento, né? Às vezes precisa de 100 estrelinhas, a gente corta 100 estrelinhas no cortador. Mas para você que está começando, por exemplo, não precisa gastar dinheiro com cortador. Não agora. Primeiro você produz, começa a gerar renda e depois você investe para acelerar seu processo de produção, tá bom? Então, olha, para fazer estrela também, olha, é bem simples. A gente faz uma bolinha. Achata ela assim e aperta 5 pontinhos, olha, 3, 4 e 5. E aí a gente vai arrumando aqui. É um trabalho que requer paciência, mas é gratificante a gente ver quando tá pronto. As pessoas que recebem essas lembrancinhas de presente também, é bem legal, viu? É ótimo para dar de presente agora no Natal. E tá aqui a nossa estrelinha, olha. A gente passa um pouquinho de cola aqui na base e coloca a nossa estrelinha. Tá vendo? Então agora é só deixar secar, colocar um brilho e tá pronta a nossa pecinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma pecinha simples de fazer, foi uma das peças que nós fizemos no nosso encontro.
no Biscuitando Arte pela Vida. Nesse dia nós conversamos muito sobre Natal, sobre as oportunidades, sobre, né, o próximo ano que se aproxima. E eu tenho certeza que a partir dessas aulas as pessoas vão começar, né, a produzir e a se encontrar na arte. Uma outra pecinha que nós também fizemos na aula, que foi uma pecinha mais simples também, após a nossa palestra, a nossa conversa, né, sobre o quanto é importante a arte para a nossa socialização, a criatividade, a nossa ocupação, como terapia também, e também como renda, né? Tem muitos artistas que mantêm sua família através desse trabalho, artesanato, enfim. Então, olha, esse daqui também é uma peça muito versátil, porque através dela você consegue fazer várias coisas. É um aplique do Divino Espírito Santo e através dele você pode fazer mandalas, apliques, porta-retratos, enfim, tem muitas possibilidades. Então, olha, vou fazer um minizinho aqui, bem rapidinho, para vocês poderem pegar aí também bem facinho, olha. Foi uma das atividades que a gente também teve nesses 4 dias de aula lá no galpão. Então, ó, é uma bolinha. Na parte de cima dessa bolinha eu faço essa marquinha, viro. Do outro lado também, sempre rolando para lá e para cá. Tá vendo? E aí a gente vai acertando com a mão. Na parte de cima a gente puxa o biquinho, né? Sempre alisando para tirar as marquinhas. Olha, já tá criando forma. Aqui. Tá. Vocês conseguem ver porque o fundo é branco, olha, mais ou menos assim. E a gente vai fazer agora as asinhas. São 2 bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. É importante que elas tenham mais ou menos o mesmo tamanho. Tá? Não precisa ser igual, porque a gente não tá usando balança. E também, por exemplo, olha, se a pessoa não tiver ferramenta em casa, ela pode usar um palito de dente, tampa de caneta, enfim, pode usar a criatividade, tá? Acho que esse aqui ficou pequeno. Vou colocar mais um pouquinho nesse aqui. Vendo aqui? Aí, por exemplo, eu não tenho uma ferramenta para fazer os detalhes, né? Então, vamos usar o que a gente tiver mais próximo. Nesse caso aqui, eu tenho um palitinho de churrasco. Então, olha, eu faço as marquinhas sempre na mesma direção e puxo a pontinha. Esse aqui já faço para o outro lado, olha. E puxo a pontinha, tá? Aqui, ó, de baixo para cima, sempre de baixo para cima. Então, e marca aqui, ó. Tá bom? Aí você passa uma colinha aqui na base e encosta, tá? Nessa parte aqui. Não precisa apertar muito não para não deformar. Do outro lado, a mesma coisa, um pouquinho de cola e aperta, bem de leve. E aqui, olha, a gente já tem um aplique do Divino Espírito Santo para a gente poder usar em várias criações de artesanato também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O que eu faço de biscuit, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Lá
Não sei se vocês chegaram a entrar no Instagram Não. e leram sobre o que é a oficina. Ele fala sobre reciclagem, sobre autoestima. Essa nossa conversa que nós tivemos antes da gente começar a modelar. A gente é capaz de fazer qualquer coisa, tá? E com um pouquinho a gente consegue fazer muito. Eu sempre fui assim, quando eu comecei com 1 quilo de amido de milho e cola. Eu não tinha mais nada, ferramenta nenhuma. Eu tinha amido de milho e cola. Aí o que eu fiz? Eu fiz a primeira massa, fiz a primeira peça, que foi um pote, aí vendi. Dinheiro, peguei e gastei? Não. Metade dele eu gastei, metade eu fui lá e comprei mais amido de milho, mais cola, fiz mais peças. É isso. Sabe, algumas pessoas ficam muito à espera de, mas eu não tenho nem material, vou pedir. Gente, vamos, façam. Então vai maisena, gente? Não, vai fluir, né? Vai fluir, começa que vai fluir. Então, assim, eu uso potinhos que iam pro lixo. Isso aqui tem lá algumas fotos do São Francisco que eu faço. Isso aqui, eu faço vários. Pequenininho assim? Pequenininhos. Que bonitinho. Tá? Então a gente vai... come, porque eu não tenho dúvida disso. Pois é, isso aqui já está tudo com primer. Então, o que é o primer? O primer caseiro é o seguinte. Ele é feito com cola, farinha de trigo. A cola branca eu uso uma cola extra, PVA. Amido de milho, cola e água. Só. Pra fazer o quê? Primer. Toda vez que você for pintar uma garrafinha, você tem que impermeabilizar ela para ela poder não soltar a tinta. Aderir melhor tinta. Ela tem que aderir. Entendi. Então, eu vi aqui, você pintando aquele dia na nossa aula semana isso passada. aqui é o primer caseiro. Quando a gente vai comprar, ele não sai. Quando a gente vai comprar na loja, pode pegar. Ele custa em média R$30 um vidrinho assim, 25, 20, que fosse, né? E esse aí é o caseiro, né? Esse é o caseiro, ó. Eu nunca tinha ouvido falar. Ó, É. tá vendo? Então, Eu já conheço. Nunca tinha ouvido falar. ele é isso aqui, ó. É uma mistura. Tá vendo? É. No YouTube tem, procura lá, Vânia Carvalho no YouTube, que tem lá o passo a passo do Isso. primer, tudo direitinho lá. Mas eu vou ensinar vocês a fazer aqui também, mas é porque a gente esquece e lá fica Fiz uma salvo. vez, eu fiz farinha de trigo. Esse é farinha de trigo. Cola, farinha de trigo e água. Que legal. Cola aquela transparente Rapidinho, você branca. coloca no sol e ele seca. Tem que botar no sol? Se tiver sol, ele seca bem rapidinho. Então, ó, você vai espalhando e passa até na parte de cima, tá? Porque mesmo que você vá colar biscuit aqui, ó, tá vendo os bolinhos que ficam? Vai tirando. Ó, Sim, Tá esticando bem. estica bastante para não embolar. Então, ó, e deixa secar. Até terminar, ele deve estar sequinho. Tá vendo? Eu não fico... Isso aqui, ó. Não é legal você fazer porque vai aparecer na sua pintura. Então, você deixa sempre, ó. Ela Vai ficar ela neutro. fica marca. Isso. E aí ele dá, né? Isso é um bom acabamento, você fazer tudo na mesma direção. Aí a gente vê aqui, olha, Que não- tá direitinho. que tá retinho, tá? Vou deixar ela aqui secando. Tá? Então eu vou pegar, acho que eu vou pegar até ela já pintada de marrom, que a gente tem bastante ali. Então aqui, ó. Vou passar, não sei se vocês já observaram, quando a gente der a pintura, parece barro, porque ele tem umas ranhuras muito fininhas, mas tá com um acabamento muito bem feito. Se quiser ver, passar pra coleguinha. Tá? É, Então, tem uma alguma certa dúvida do textura, primer? né? É da própria do fio da... Não, do você fio. já Sim, é do pincel. Se o pincel for mais rígido, ele vai ficar mais Ela largo. fica grossa. Alguma dúvida do Não. primer? Deu pra pegar? Então, aí a gente vai pegar, depois que ela estiver bem seca, a gente vai pintar. O que a gente usa de tinta? Tinta acrílica para artesanato ou tinta de parede. Pode ser a tinta comum, tá? Tinta acrílica. Pega pra mim, Carol. Aquelas que a Essa Lu usa, garrafinha. né? Acrílica. Isso. Então aqui, ó, como é marrom, ele dá bem uma impressão de barro. Dá uma olhadinha. Então isso aqui, pega essa tinta pra mim, Carolzinha, por favor. A tinta. PV é o quê? Essa daqui é uma tinta Aquela latinha? fosca, Ela tem lá em casa. né? Tinta de artesanato, tinta fosca. Né? Pode ser a PVA, pode ser... É fosca? Essa que é dá fosca. essa cor? Essa é. É mesmo? Mas é a PVA, você pode fazer, misturar com os corantes, a tinta você vai usar que você tiver em casa, tá? E depois impermeabiliza. Sim, dá pra fazer muita coisa. Então a gente
gente vai aproveitar? Que a gente já tem algumas prontas. Carol, pega 4 iguais, uma para cada uma. Pode ser essa daqui, olha. E aí a gente vai fazer o São Francisco. De som, cerveja, ó. Né? Toma outra marca. Então, vamos lá. Saúde. Então, vamos lá. Deu pra perceber até aí? Todo mundo? Vocês já perceberam a ranhura que deixa aqui, Já. o acabamento da pintura? Aí Você essa viu só uma garrafa? Só. Ficou legal, né? pega bem, né? Esse primer ajuda a não sair, né? Sim, A e a verniz, recomendação. Esse primer é pra você poder pintar. Vidro e É, plástico. Eu vou passar a tinta por cima já Porque, não. até plástico. Essa você parte pode usar. aqui, olha, eu não coloquei. Por quê? Porque geralmente eu coloco ele numa base, Isso. tá? Entendi. Ou coloca feltro por baixo para não arranhar o móvel. PVA não. Eva, PVA e PVA. Tem uma massinha cor de pele aí? É, essa pêssego. Isso. Pêssego. Bonita cor, uma pêssego. Então, essa daqui é a que a gente vai fazer a cabeça. E essa daqui é a que a gente vai tingir para fazer os bracinhos. O que acontece? A mesma cor que eu pintar a garrafa, eu faço os bracinhos. Ou eu faço os bracinhos de qualquer sobra de massa e quando tiver bem seco, pinto tudo. Pra ficar tudo por aí. Pra ficar tudo por igual, tá? Eu posso olhar para São Francisco de novo só para ver a cara dele. Não, porque gravar só falando assim. Ah, mas tá muito bonitinho, né? Ah, Tá vendo? Eles foram o pintados bracinho, eu não depois. tinha prestado atenção nessa parte aqui, me fixei ali. Aqui, tá. Então, ó, a gente vai colocar. Como que a gente tinge a massa? A gente coloca Olha só como tá na massa e todo mundo vai sujar a mão, né, crianças? Vai trabalhando a massa, né? Isso, tá todo mundo feliz porque vai sujar a mão? Tranquilo. A Célia suspirou. Quando eu pinto, toda dá pra pintar. A Célia suspirou. Nossa, ela pinta muito. Pinta vasinhas de planta, decora tudo lá. Ela trabalha muito. Eu tento 7. Às vezes eu até perturbo para ela fazer umas coisas para mim. Eu devo ter tinta A na melhor casa. coisa é isso, tá vendo? Os Tá amigos bem compram assim. e incentivam o empreendedorismo. Pois é. Eu devo Nada ter tinta melhor para do algumas que- pinturas da casa que estão lá guardadas num quartinho que eu nem entro. Mas também não tem nada a ver. Então, né? ó, a gente suja a mão, Quero fazer essa menina. a gente suja a mãozinha, É bonitinho. tá? E vai Ah, mas o sovando negócio é até amassando. ficar... O negócio é duro? Não, é molinha, porque a minha mão tá suja de tinta. Né? Pode sovar. Ai, É uma terapia, é bom por isso. Na palminha da mão, isso. Quando a gente pressiona com os dedos, tende a criar uma força que a massa começa a grudar na mão. Quando a gente vai sentir? fazendo A esse palma. movimento, É melhor, acho que ela né? vai dar uma pedaço. Vou dar um pedacinho pra cada um. Tá grudando na mão? Então, ó, movimento circular e comprimido. Tá vendo? Igual se estivesse amassando o pãozinho. Tá? é o primeiro pão. Seu primeiro pãozinho? Isso aí era bom pra minha mãe, ficar amassando pra Volta pra mãe pra fazer por causa isso. dos, né? Das mãos, não ficar Vocês muito vão atrofiado. sovar e depois a gente divide entre a galera. Aqui eu tenho que botar mais tinta? Para mais claro. E não é fácil, não. É. Faz aquele movimento. Segura e Fisioterapia. torce. Isso. Assim. Ela vai ficar homogênea mais rápido. Porque eu tenho um problema num certo ombro. Normal. A gente vai atingindo, depois a gente junta tudo. Só para vocês Encosta- terem a Tem que encostar assim experiência. para ver se melhora, descansa um pouquinho. Vê. Ah, você vai comprar ela tingida em marrom? Só vai precisar Aí você fazer... vende tudo, até tingido também, você vende? Quando eu compro para venda, sim. Aí eu acho que eu tenho poucas cores agora. Tá. Eita, agora é só passar na mão que vai sair tudo. Ah, é. Tira. Vamos lá? Deixa eu pegar para te ajudar um pouquinho. Ó, tá quase homogêneo. Ó, comprimiu, que mãozinha quente. Ah, muito.
Sempre foi. Ó, vocês vão comprimido e ela vai sair. Só apertar, ó. Ó, vocês vão fazer assim, ó. Ela vai sair. Isso mesmo. Ó, passa assim. Olha, Tosse. ele está com uma prática danada, hein? Negócio. Tô nada. Parece que faz me Nossa. esfriar anos, está escorrendo o choro. Né? Só se for saudade. Então, quem já tem uma prática com salgadinho. Não tem como Ó, fazer. vamos lá, todo Você mundo. que faz. Torce, Tosse, né? comprime. Ó, né? E passa. Vou Esse tirar tudo movimento da minha repetitivo. Torce, comprime e passa. Então, Eu tô assim, agarrando tudo. pode Não? passar assim, ó. Ah, Faz esse movimento agora. Até soltar tudo a sua mão, vai. Pode. Tem massa que vai vir mais dura, tem massa que vai vir mais mole. Tá soltando? E tenta não fazer esse movimento. Com os dedos. Não, É você só tá fazendo com o dedo. É, tem que ser Só assim. assim, Isso. Mas aí a gente lava ali as mãozinhas e dá continuidade. pode passar creme na mão. Não, Não o passa creme, creme, não. ele agarra mais ainda. É, aqui, ó. Não, é só você fazer isso. Você é canhota? Não. Faz o Ela movimento, faz ó. aqui, eu faço pra direita, ela faz pra esquerda e bacana. Oi? Para ir treinando, faça um movimento circular, assim, ó. Ih, meu ficou crespo agora. É porque tá com a mão suja. Então parece coco ralado. Vamos lá, coloca na frente e vai lá lavar a mãozinha e volta.